Estamos sempre na correria, jamais sem entender os momentos dificultosos, estamos sempre cansados, sem alegria, sem fé, sem nada. Mas eu quero dizer uma coisa, ao passar dos dias nós sempre esquecemos de tirar um momento da palavra, para que venha nos fortalecer, venha nos transformar e nos renovar, como a palavra nos diz, que dia após dia ela se renova. E você não pode esquecer disso, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso refúgio e fortaleza. Então eu quero trazer para você agora a abertura do nosso programa, aqui no podcast Church TV, o Momento da Palavra. Que o Senhor Jesus Cristo venha trazer a instrução ao seu coração e que você venha ser fortalecido com escrituras sagradas, escritas pelos apóstolos e escritas pelos profetas, instruídas pelo Espírito Santo de Deus, trazida ao homem através do nosso Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor venha fortalecer a sua alma e venha encher o seu coração e venha trazer alegria onde há tristeza e venha trazer renovação e transformação à sua família. Seja bem-vindo ao Momento da Palavra. Que Deus te abençoe. Amém. O Espírito Santo, ele não pode faltar, né? Quero primeiro agradecer a Deus por ter chegado até aqui, e a mensagem é referente ao nosso coração. Como é que vai o seu coração? Como anda seus pensamentos, seu raciocínio, suas intenções? Louvado seja Deus. Então vamos depender do Espírito Santo de Deus, né, para transmitir essa mensagem. Vamos ver aí como é que o Espírito de Deus tem para falar para você e para mim essa noite. Eu quero ler a mensagem que se encontra em Mateus. Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 15, que diz assim: E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Louvado seja Deus. Bom, nós devemos ressaltar de que Cristo estava falando para o povo israelita. E o povo que eu não sei quantas pessoas estavam presentes ali. Pois bem, então nós temos hoje uma tradição, né? Eu sempre aprendi isso desde pequeno, antes de comer, lavar as mãos. E nós podemos observar que isso é um costume que já vem desde lá de Israel. Também tinha uma tradição em Israel de quando alguém chegava na casa de outro, tinha que lavar os pés para entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existe algo que é muito importante para nós, é ressaltar sobre este assunto. Existem pessoas que se preocupam tanto com algo superficial, com coisas banais, né? Coisas de pouco interesse, e esquece do mais importante, porque do coração do homem procede todas as coisas. Todo mal, ele está no coração do ser humano. Todo mau pensamento daquelas pessoas estúpidas, como se diz, bravo, né? Aquelas pessoas brutas, aquelas pessoas arrogantes. E esse mal está no coração da pessoa, né? A pessoa que não respeita ninguém, são pessoas maliciosas, são pessoas que
não está nem aí, ele vai chegando para quem está perto de si. São pessoas que o que quer dizer diz, o que quer fazer faz, né? Ele nunca pensa no que pode surgir por causa daquelas práticas dele, por causa daquele comportamento, né? E nós podemos ver donos de empresa, vamos supor assim. Tem homens que são ótimas pessoas, né? São ótimos patrões, gerentes que são ótimos gerentes, mas tem outros que é terrível. Tem outros que o que ele puder oprimir, sugar de você, fazer de você um trampolim, ele vai fazer. E esse mal está no coração dessa pessoa, não está no pensamento, né? A escola nos ensinou que tudo isso vem da mente, o pensamento vem da cabeça, vem da mente, etc, etc. Mas na realidade não é isso, né? Nós podemos observar na história os senhores de engenho, donos de fazendas, seja da cana-de-açúcar, seja do café, né, do cacau, no tempo da escravidão. As histórias desses homens vamos dizer assim, é macabra. São homens extremamente estúpidos, arrogantes, né? Que não tinha pena, misericórdia de ninguém, que se tivesse matado, fazer um mal a alguém, eles faziam sem nenhum receio, né? Todo esse instinto, gente, está no coração do ser humano. Louvado seja Deus. Nós temos também, a Bíblia fala sobre a exaltação, que chama de soberba, né? A exaltação aquele negócio de querer estar em lugares altos, de alcançar aquilo que não lhe foi concedido, né? E leva ele a usar de má fé, leva ele a usar de coisas ilícitas. Então eu quero dizer uma coisa para você: tudo isso vem do coração do ser humano, né? E quando a Bíblia diz porque do coração procede os maus pensamentos, o planejar de mortes, homicídio, suicídio ou de feminicídio e etc, né? Então, prostituição, adultério, eles mudaram aqui para fornicação, que eu sou contra, né? Fornicação é uma coisa, prostituição é outra. Falsos testemunhos são aquelas pessoas que estão dispostas a mentir, né? Aí nós temos um acontecimento aí terrível acontecendo no Brasil, né? Uma perseguição grande de um homem que faz parte da elite aí, né, do judiciário. Esse homem, ele quer de toda forma prender, né? Então já vazou informação que ele quer fazer isso através de fakes, de notícias falsas, ele quer criar notícias. Então esse mal está nele, e este mal mora no coração deste homem e faz com que as pessoas fiquem cegas, não conseguem entender que o fim dessa pessoa um dia vai chegar, e aquele mal que ele pratica durante 1 ano, 2, 3, 10 anos, ele vai passar nas profundezas do inferno milênios. O ser humano nunca consegue parar para pensar que um dia o fim dele vai chegar. E a sua punição será severa. O coração é uma morada para demônios habitar, para demônios ali agir. Tudo que há de intenção de fazer vem do coração, gente. Não vem da mente, como se dizem, né? A gente aprendeu na escola, que vem da mente, da cabeça. A cabeça tem o cérebro. Tudo que a gente vê, isso é que nem uma câmera. Essa câmera que está apontando, ela grava, vai para um cartão de memória, né? E armazena. Nós observamos, vem para o cérebro, o cérebro desce para o coração e armazena ali. Só para você ver que o coração é uma coisa tão séria, que houve um caso de... Logo quando começou o transplante, né, coração, etc. Eu me lembro, não estou lembrado aqui se foi na década de 90, não sei, não, por aí. Houve um transplante, transplantaram o coração de um jovem que morreu
E esse jovem, ele morreu de acidente. Então, o coração dele foi levado para ser transplantado para uma jovem também. E é ali que acontece, veja bem, fizeram o transplante do homem naquela mulher. Pois bem, com o passar do tempo, a sua recuperação, veja bem isso. Essa mulher, ela passou a gostar de tudo aquilo que aquele jovem gostava. Ele gostava de skate. Ela passou a gostar de skate. Ele praticava arte marcial. Ela passou também a frequentar a academia e praticar arte marcial. E o que mais me chamou a atenção é que os pais dizendo em uma certa entrevista que o que mais chamou a atenção é que ela aprendia aquilo como se ela já sabia. Então você vê que o coração, ele armazena tudo, é uma memória que está armazenado tudo desde que você começou a enxergar, da sua infância, adolescência, né? As pessoas com quem você viveu, tudo fica armazenado ali no coração, né? Então, o que havia no coração dele passou a fazer parte da vida daquela jovem também, né? Isso aí me chamou muito a atenção, esse negócio. O próprio Jesus Cristo, ele andava com seus discípulos, mas nem ele mesmo confiava neles, porque ele conhecia o coração de cada um, né? Nós temos aqui Jeremias, assim, veja bem, 17, versículo 9 e 10, eu vou ler. Enganoso e perverso é o coração, olha só, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então, também diz assim, maldito o homem que confia no homem. É uma coisa, é forte isso aí, é tremendo esse negócio, né? Então você veja bem, nós temos as redes sociais, nós temos as denominações, me refiro a igrejas que foram criadas. E será que tudo que a gente vê nas redes sociais aquilo é verdadeiro? Não é. Tudo que se vê através de história, será que é verdadeiro? Não é. O que a gente ouve dentro das igrejas, aquelas práticas, aquilo tudo ali, será que é tudo verdadeiro? Não é. Nós temos denominações que se levantaram por criação humana, por vontade de homens. No coração desses homens havia a ganância de ser alguma coisa, de prosperar. Havia ganância. Hoje em dia o que mais sugere é ganância pelo dinheiro. Não é o prazer de você ouvir a verdade. Não é o prazer de você aprender a verdade e alcançar o caminho da salvação. Por isso que Cristo diz, maldito o homem que confiar no outro. Então eu toda a vida vivi, congreguei, vivi, mas nunca gostei de expor minha confiança no homem. Louvado seja Deus. É como minha avó dizia, a gente confia desconfiando. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. E aí a gente podemos ver, queridos, o seguinte, né? Nós vemos pessoas com as suas práticas. Nós temos aí um movimento no nosso país que está procurando colocar branco contra negro, negro contra branco, procurando criar uma guerra entre homens e mulheres, né? Levando, até hoje, está devagarzinho, mas está levando um certo mal para dentro dos lares, quando eles incentivam as crianças para denunciar os pais, se bater em você, denuncia. Eles estão fazendo isso nas escolas. Então, quando você entrega seu filho na escola e deixa de mão, você está expressando confiança. Não, os professores estão lá, mas você tem que ter muito cuidado. Isso. Maldito o homem que confiar no outro. Para que essa maldição não faça parte da sua vida, você confia desconfiando. Você está entendendo como é que é o negócio? Então vem também aquele negócio, né? Na imprensa, quando a mulher é agredida, a mulher morre, chega porque é mulher, está morrendo só porque é mulher.
Mas eles esquecem de uma coisa. Assim como o homem comete crime, a mulher também comete. O que o homem faz, também a mulher vem fazendo ultimamente. É só você ir nas penitenciárias. Na penitenciária de homem você vê, vai na penitenciária feminina você vê. São muitas e muitas mulheres com instinto agressivo. E aí o que acontece? Eu costumo dizer, coração do homem é terra que ninguém nunca andou. Né? Quem o conhece, como está escrito aqui, é Deus. Então eu quero aconselhar essa mulher, esse povo aí, esse pessoal, você que está querendo se casar, que é mulher, você tem que ter muito cuidado. Não é por fato do cara entrar dentro de uma igreja que significa que ele já está convertido, que significa que ele já está liberto, que significa que ele já é de Deus. Não é bem assim. Então você que está querendo se casar, muito cuidado. Analise o homem, olhe o comportamento dele, vê se ele é um cara fechado, se ele é um cara todo esquisito, sabe? Que é um cara que é difícil para estar rindo. Cuidado. Observe todo o comportamento dele. Aquilo que há no coração é transmitido para a face. Nós podemos também ver hoje, né? E o que eu estou falando a respeito de mulher também serve para o homem, viu? Em nome de Jesus. O que nós podemos ver hoje, eu estive em uma igreja, em um círculo de oração, e eu pude presenciar ali muitas mulheres, mas não eram meninas novas, mulheres, já partem de seus 45, 50 anos, 60. E meus queridos, com aparência de bicho. Não tinha o crente, que ele tem comunhão com Deus, quando o coração dele é do Senhor, então há um brilho, e esse brilho é transmitido para a face, e torna-se uma pessoa agradável. Mas quando o coração da pessoa é do diabo, então a aparência dele muda. Quando o coração é de Cristo, é do Espírito de Deus, ele tem uma aparência mais jovem. Mas quando ele dá lugar ao diabo, então o que acontece? A aparência dele envelhece. Que é preciso que haja uma mudança no coração do povo de Deus. Eu estive observando, e meu Deus, se não houver uma mudança no coração dos pastores, deixando de lado a arrogância, deixando de lado a soberba, deixando de lado a mentira, né? A ganância pelo dinheiro, se ele não esvaziar o coração, porque isso tudo está lá dentro, se não esvaziar o coração, para que o novo morador entre, que é Cristo, que é o Espírito Santo, a palavra de Deus, então, queridos, não há salvação. Aleluia. Que o Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, deixa eu aqui mais para cá um pouco. Leia aqui agora em Efésios, no capítulo 4. A partir do versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado. Olha só. E nele fostes ensinado. Veja só isso aí. Como esta a verdade em Jesus. E quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Olha, está escrito da vossa mente, mas está errado. Louvado seja, tem uma tradução que fala no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então a palavra do Senhor manda que a gente se despoje, né? Esse negócio da gente buscar a Cristo. Como é que Deus vai operar na nossa vida se nós não mudar nosso coração? Se a gente não mudar o nosso coração, não der lugar a Cristo, fica difícil. E vos revistai do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros.
Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequei, porque quando o povo do mundo, os instrumentos do diabo se ira, ele explode. Ela explode, né? A ira se manifesta logo e já quer dizer coisa, já quer partir para cima e etc. Por isso que ele diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe anoitecer guardando aquele ódio no coração. Não deis lugar ao diabo. Qual é a porta que se abre? Às vezes Deus usa uma pessoa para onde se fecha as brechas, fecha as brechas, fecha as brechas. E essa brecha está no nosso coração. Quando a gente abre o coração para onde ninguém está, ele entra e bagunça, desgraça com a vida de qualquer pessoa, né? Infelizmente. Aquele que furtava, não furte, mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Ou seja, existem pessoas que às vezes aceitam a Cristo, faz parte da igreja, mas as suas práticas continuam. Aí ele passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos, nunca muda, nunca muda. E aí Deus quer agir e não pode agir. Eu tive uma experiência forte há poucos dias, posso dizer assim, poucos dias que eu digo, alguns meses, né? Onde depois da minha oração de madrugada, assim que me deitei, o Senhor me levou em espírito. Quando é em espírito é que você aparece em tal lugar. Então o Senhor me levou em espírito em um lugar que eu já morei. E aí eu comecei a caminhar de madrugada, gente, era tremendo, eu me deitei, um dia não tinha amanhecido ainda, eu comecei a andar, e entrei na casa de um pastor. Olha só o que o diabo faz quando você dá brecha, abre o coração para que ele entre. E ao entrar ali em espírito, eu vi uma bagunça, uma desordem muito grande na casa desse pastor. Até a cama do quarto estava fora e desforrada. Veja como estava. E naquele momento o Senhor, pelo Espírito Santo, me fez saber de algo, o que depois me foi confirmado por ele. Dali eu saí caminhando em espírito, subi e entrei na rua que morava também uma pastora. E ali eu entrei na casa dela. Passei pela porta, entrei e fiquei ali caminhando, só que o dia já estava começando a amanhecer. E eu fui até o quarto dela não tinha porta, e ela estava deitada debaixo de um monte de terra. Parece que pegaram uma caçamba de terra e despejaram em cima, do mesmo jeito estava. Eu não via os olhos dela, não via ela. Saí, fui até o portão, olhei e vi que o dia já estava amanhecendo. A alva estava subindo. Voltei, quando eu olhei para o quarto, eu pude lá ver os olhos dela. Parece que alguém tinha tirado a terra assim, deu para me ver os olhos dela, ela estava olhando para mim. Naquele momento, eu vi que um carro parou na porta, era um pastor e a sua esposa, um homem já de idade. Aí naquele momento que eu olhei para o quarto, ela estava em pé. Eu disse, irmã, tem uma pessoa aí no portão. Só, queridos, que naquele momento começou a entrar pela porta do fundo um monte de mulher, tudo da igreja dela. Aquelas mulheres entravam e iam direto para a cozinha. Naquele momento também me vi junto de 2 jovens e ela. E o Espírito de Deus me passava aqui para me fazer uma oração que ele queria operar naquele povo. Pois bem, quando eu chamei, eu disse bem assim, irmã, chame aquelas mulheres, porque eu estou sentindo que Deus quer operar. E ela disse, amém, 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 chamou. O pessoal, quando começou a chamar, só a metade veio, gente. Deus me tomou uma unção, um poder tão grande que eu dei um salto e caí.
falando em mistério cheio de poder. Deus queria fazer algo na vida daquelas mulheres, mas elas não deram a mínima, elas não expressaram prazer pela oração, elas não expressaram nenhum amor pelo seu Criador. Naquele momento elas só queriam saber de comer e correram, algumas começaram a sair para a cozinha e aí foram. Terminou ficando só eu ali, infelizmente. Então isso aí, queridos, chama-se falta de amor, falta de prazer, né? Falta de querer comunhão com o Senhor. Hoje o povo despreza o Espírito Santo. Quem tem, despreza. Quem não tem, não está nem aí. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é o selo da salvação. É preciso que você tenha o Espírito Santo, para que você tenha certeza da sua salvação, né? Louvado seja Deus. Então tudo isso está no coração do ser humano. Portanto, deixa eu continuar lendo aqui. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Não sai de vossa boca, porque quando você abre a boca, a Bíblia diz assim: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Se a gente tenta resolver as coisas no ódio, na ira, é terrível. Nós devemos parar, respirar. Como aconteceu com um presbítero, eu ouvi o testemunho de um presbítero onde a mulher dele, esse presbítero era um homem de Deus, homem de unção, homem de oração. É ruim mexer com essas pessoas, hein? Vejam bem o que eu vou falar aí. Ei, mandabaço, aleluia a Deus, glória a Deus. A mulher dele prendia para a carne. O coração dela era a porta escancarada para o diabo usar. Então o que acontece? No meio de uma discussão, ela deu um tapa na cara dele. E ele disse que parou assim e veio aquela vontade de revidar. Aí ele vigiou, esperou o ódio sair do coração. Aí depois ele veio até ela e disse: eita, couve a sua. Olha como Deus honra. Com essa mão você nunca mais vai tocar em ninguém. E aí disse que a mão dela começou a doer. Quando ela olhou, estava engrangujando a mão dela, estava alejando e estava começando a estralar os ossos. E ela começou a entrar em desespero, porque estava doendo muito. E ela começou a chorar e pediu perdão a ele, que ele exigiu, como se diz, clamou que ele perdoasse ela, que ela não ia fazer mais isso. E ali ele foi orar por ela e Deus não permitiu que o mal continuasse, né? Então, queridos, é isso. Quando você abre a porta do coração e deixa o diabo entrar, então, infelizmente, o mal, ele tem lugar para agir. Deixa eu continuar lendo. Não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, mas que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Já viu aquelas pessoas, deixa eu botar de novo aí, já viu aquelas pessoas que foi mais as pessoas, cheio, né? Logo no início, como se diz, o primeiro amor, aquela pessoa fervorosa, aquele jovem, aquela jovem, né? E com o passar do tempo vai morrendo, né? Aí aquilo é o Espírito de Deus. Quando se entristece, a chama do avivamento vai perdendo força. E isso acontece com, a permanência do pecado, da desobediência, da ira, do ódio, de querer resolver as coisas por conta própria, né? Eu conheço um irmão, tem um irmão que ele, logo quando aceitou Jesus, ele queria que as pessoas dentro de casa se convertessem na tora, onde nem ele mesmo era convertido ainda.
Queria que a mãe aceitasse, os irmãos aceitassem, e era aquela briga. Ele não podia xingar, mas ele chamava os irmãos de Satanás, chamava os irmãos do diabo, e dizia que o diabo estava na vida deles, e que ia para o inferno, e era aquela coisa o tempo todo, né? Portanto, irmãos, existe o tempo certo para poder ensinar. Se é que você foi chamado para ensinar, existe o tempo certo, né? Não queira fazer as coisas antes do tempo, porque vai dar nisso. Então, quer dizer, o Espírito Santo de Deus entristece essa pessoa, já era. E vai reinar na vida da pessoa é a carne, né? Aí vem aqui a outra ordem: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sejam uns para com os outros benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso ofício, queridos. Como é que vai, ouve a súplica, aleluia, o vosso coração? O que é que está no seu coração? Aleluia. É preciso se revestir do novo homem, se despojar do velho homem. Aleluia. Porque, como está escrito aqui em 1 Timóteo, ora, o fim do mandamento é o amor. De um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O coração tem que ser puro. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Tudo que é de bom, agradável, deve fazer parte do nosso coração. Ah, mas é difícil, ninguém é perfeito, mas a Bíblia manda, perfeitos, que nós devemos ser perfeitos como o Senhor nosso Deus. Devemos se esforçar todos os dias. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, queridos, essa é a mensagem que eu quis trazer, que eu vim trazer nesse momento, né? E vou repetir mais uma vez aqui, Jeremias 17: enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aleluias. Devemos ter cuidado, muito cuidado, gente. Nem tudo que se fala nas igrejas, gente, nem essas portas de igreja que estão abertas aí, não quer dizer que Deus está ali. Nem toda porta que está aberta, foi Deus que abriu, nem toda boca falando, é Deus falando. Então vocês têm que aprender a separar o joio do trigo, aprender a observar se os espíritos são de Deus. Nem todo espírito é do Senhor. A palavra de Deus está aqui para nos instruir, ensinar. Tudo que a gente precisa saber está aqui. O que, infelizmente, hoje em dia o povo, os crentes, não tem mais tempo para estudar a Bíblia. Quantas mulheres, né, vivem aí a porta de um na porta do outro, não tira tempo ali, ó. Tira o teu pé da casa do teu próximo para que não se enfade de ti. Está lá em Eclesiastes, se eu não me engano, acho que é Eclesiastes 5. Então você, minha irmã, que gosta muito de viver na casa de um, casa de outro, aquieta em casa, vai ler a palavra, porque você ganha muito mais. Louvado seja Deus. Aleluia. E cuidado com as falsas doutrinas, com os falsos ensinamentos, cuidado com essas igrejas muito bonitonas, toda bem arrumada, cuidado. Eles acham que eles enganam muito vocês com o tal dessa aparência. Mais uma vez mostraram para Jesus: olha só esse templo, olha para isso. Aí o Senhor disse: não vê tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Louvado seja Deus. A nossa riqueza é lá em cima. A nossa riqueza não é aqui, que a Bíblia diz: não juntei tesouro na terra. Aleluia. Onde o ladrão entra, mina, rouba, onde o ferrugem consome e a traça também. Louvado seja Deus. Portanto, você que está muito preocupado em fazer parte de uma igreja porque é bonita, é grande, ali é onde está a morte espiritual. Que as instruções têm que ser pelo Espírito de Deus. Se você vê que o homem não tem poder de Deus, não há manifestação de nada, então cuidado, você está no lugar errado. Ouve a súbia.
Porque o compromisso do pastor tem que ser com a palavra. E Deus, Cristo e o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Portanto, queridos, tome posse dessa palavra e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida. Amém? Se Deus permitir, então eu estarei voltando aqui. Se eu não voltar mais é porque Deus já mudou de lugar, certo? E eu já não estou mais aqui nessa terra, ou então fui para outra cidade. E minha vontade é essa, né? Eu quero ir embora daqui. Glória a Deus. Amém. Fiquem na paz.